E nós estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Seja muito bem-vindo. E olha, um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, realizado entre 29 de novembro e 12 de dezembro, mostrou que 65,8% dos municípios brasileiros consultados estão com um problema de desabastecimento de vacinas. O levantamento, que conta com a amostra de 2.895 municípios, indicou que, dentre os imunizantes mais afetados, a vacina contra varicela e catapora lideram a lista em falta em 52,4% dos municípios, que corresponde a 1.516 cidades, com uma média de desabastecimento superior a 90 dias. A vacina contra a Covid para adultos foi apontada como indisponível em 25,4% das cidades, com uma média de 45 dias, sem reposição. Segundo o Ministério da Saúde, o país registrou um aumento de 60% nos casos de Covid na primeira semana de dezembro. O risco de que a percepção de relaxamento em relação à vacinação por parte da população, combinada com a falta de doses, pode agravar ainda mais a situação. O diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti, negou que haja um problema generalizado de abastecimento de vacinas. Segundo ele, o Ministério tem cumprido a aquisição das vacinas e, em dezembro, o atendimento foi de 100% do solicitado pelos estados. A exceção é a vacina de varicela, que, apesar de existir orçamento, contrato e cronograma previsto, houve um problema de produção por parte do fornecedor, o que ocasionou um atraso nos envios dos imunizantes para estados e municípios. Sobre a vacina da Covid, Éder Gatti informou que há estoques. Ele destacou que houve distribuição no final de novembro e início de dezembro, e que há estoques para garantir vacina nos próximos meses. Outros imunizantes também estão em falta, como a vacina DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, indisponível em 18% dos municípios, com uma média de 60 dias sem estoque. Esse desabastecimento acontece durante o maior surto de coqueluche desde 2014, com aumento de quase 2.000% nos casos em 2024, em comparação a 2023. Até 27 de novembro, foram registrados 4.395 casos da doença, com 17 mortes, sendo 16 em crianças menores de 1 ano. O diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde negou ter havido problema no abastecimento de DTP, com entrega por parte do Ministério de 100% do que foi solicitado pelos estados. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Municípios, há falta de outras vacinas. A meningocócica C contra a meningite está ausente em 12,9% dos municípios. A tetraviral, que protege contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela, em 11,6%. E a vacina contra a febre amarela, em 9,7%. Santa Catarina lidera a falta de vacinas com 87% dos municípios afetados, seguido por Ceará, Espírito Santo e Minas Gerais. O recorte por região apontou que o percentual de municípios com faltas de vacinas alcançou 72% no Sudeste, 67% no Centro-Oeste, 64% no Nordeste, 63% no Sul e 42% no Norte. E olha, a China intensificou uma campanha nacional para convencer as pessoas solteiras a namorar, casar e ter filhos. O país enfrenta uma grave crise demográfica e os governos regionais estão até ligando para mulheres casadas para perguntar se pretendem ter filhos, além de dar dinheiro para incentivar casais a terem mais de um filho. As universidades foram solicitadas para introduzir os chamados cursos de amor para estudantes solteiros e reportagens na mídia estatal sobre os benefícios de ter filhos têm sido comuns. A população da China está encolhendo. Com o número de mortes superando os de nascimentos, aumenta a pressão sobre os governos locais para enfrentar uma perspectiva demográfica cada vez mais sombria.
Pequim prometeu oferecer subsídios e cortes de impostos maiores para os pais reduzirem o custo de criar filhos. O regime, em outubro, disse que estava elaborando um plano para construir uma sociedade amiga da natalidade como parte de um pacote de estímulo mais amplo para enfrentar uma economia debilitada. Os detalhes deste plano ainda estão em discussão. Enquanto isso, mulheres casadas na faixa dos 20 aos 30 anos em todo o país têm recebido ligações de autoridades locais perguntando sobre seus planos de começar uma família, de acordo com várias pessoas que falaram com o site americano Financial Times e publicações nas redes sociais. Em alguns casos, as pessoas no outro lado da linha pediram que as mulheres comparecessem a exames corporais pré-natais. Outras foram mais diretas, oferecendo subsídios para mulheres que tivessem mais de um filho. Os casais precisam ter em média 2,1 filhos para atingir a chamada taxa de reposição populacional. No entanto, especialistas são céticos de que as medidas oficiais para aumentar a taxa de natalidade convencerão os jovens a formar famílias, especialmente com o aumento do desemprego e o crescimento econômico fraco restringindo os gastos. Apesar de Pequim estar incentivando os nascimentos, não há sinais de que tenha limitado o acesso ao controle de natalidade. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e continue ligado na nossa programação. Até mais.